Satanás trabalha possível e principalmente por meio de falsos mestres, os quais são mensageiros e embaixadores para enganar, iludir e sempre destruir as preciosas almas dos homens, como está em Atos 20, 28 a 30, 2 Coríntios 11, de 13 a 15, Efésios 4, 14, 2 Timóteo 3, de 4 a 6, Tito 1, 11, 12 e 2 Pedro 2, 18 e 19. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Jeremias 23, 13. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Diz Miqueias 3, 5. Eles os seduzem e os desviam do caminho direito para atalhos e cegos matagás de erro, blasfêmia e iniquidade, onde eles estão perdidos para sempre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, diz Mateus 7,15. Estes lambem e sugam o sangue das almas. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, diz Filipenses 3,2. Estes beijam e matam, estes clamam paz, paz, até que as almas sejam lançadas no fogo eterno, como está em Provérbios 7. Agora, a melhor forma de livrar pobres almas de serem iludidas e destruídas por estes mensageiros de Satanás é revelá-los em suas nuances, de modo que, sendo conhecidos, as pobres almas possam evitá-los e fugir deles como do próprio inferno. Agora você pode conhecê-los por essas seguintes características. A primeira característica: os falsos mestres são agradadores de homens, como está em Gálatas 1,10 e 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Eles pregam mais para agradar ao ouvido do que para beneficiar o coração. Que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos, como está em Isaías 30:10. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Diz Jeremias 5, 30 e 31. Eles manejam as coisas sagradas mais com sagacidade e galanteio, divertidamente, note-se, de que com temor e reverência. Falsos mestres são almas anuladoras. Eles são como cirurgiões malignos, que esfacelam a ferida, mas nunca a cura. A adulação desfez Acabe e Herodes, Nero e Alexandre. Os falsos mestres são os maiores abastecedores do inferno. Os falsos mestres são ventres de invenções e visões de suas próprias mentes e corações. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam, como está em Jeremias 14, 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. De Jeremias 23, 16. Não há multidões nesta nação cujas visões são apenas ilusões douradas, vaidades mentirosas, fantasias de mentes doentias? Estes são os grandes beneficiadores de Satanás, e a justiça divina os lançará no inferno, como tal aos grandes malfeitores, se o médico das almas não impedir isso. Os falsos mestres facilmente passam por cima das coisas grandes e importantes, tanto da lei quanto do evangelho, e insistem nas coisas que são de menor urgência e relevância para as almas dos homens. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Diz 1 Timóteo 1, 5 e 7. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem,
e não fazem, diz Mateus 23, 2 e 3. Os falsos mestres são bons nos menores dos aspectos da lei, e tanto quanto negligentes nos maiores. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, se aparte dos tais. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Se tais mestres não são sementes de hipocrisia, eu nada sei, como está em Romanos 12, 22. A terra geme por sustentá-los, e o inferno é apropriado para eles, como está em Mateus 24, 32. Os falsos mestres encobrem e colorem seus princípios perigosos e almas impostores com discurso muito justos e pretensões plausíveis, com conceitos elevados e expressões douradas. Muitos nestes dias são enfeitiçados e enganados, com visões, iluminação, revelação, deificação, triplicidade de flamejante, etc. Como prostitutas, pintam seus rostos e cobrem e perfumam suas camas para melhor seduzir e enganar as almas simples, como está em Gálatas 6, 12, 2 Coríntios 11, 13 e 15, Romanos 16, 17 e 18, Mateus 16, 6, 11 e 12 e Mateus 7, 15. Assim, os falsos mestres colocarão uma grande quantidade de pintura e enfeites sobre os seus mais perigosos princípios e blasfêmias, para que possam melhor enganar e iludir as pobres almas ignorantes. Eles sabem que o veneno adocicado desce suavemente. Eles embrulham suas perniciosas púpulas de matar a alma. Os falsos mestres esforçam-se mais para ganhar os homens para suas opiniões do que para melhorá-los em suas conversações, em suas vidas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido, e depois de terdes o feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles se ocupam mais sobre a mentalidade dos homens. Seu labor não é para melhorar os corações dos homens e endireitar as suas vidas, e nisto eles são muito mais parecidos com o seu pai, o diabo, que não poupará esforços para ganhar os prosélitos, os convertidos. Os falsos mestres são os grandes adoradores do bezerro de ouro, como está em Jeremias 6, 13. Agora, por meio destas características, vocês podem conhecê-los e assim evitá-los e manter as suas almas fora das suas perigosas armadilhas, e que você possa, minhas orações, encontrar-se-ão com as suas diante do trono da graça.
da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero gravar esse vídeo eu tenho visto no YouTube um indivíduo apologético que faz a apologia às iniquidades da congregação cristã no Brasil. Ele aparenta até algum tipo de sabedoria, mas na verdade ele é apenas um papagaio que repete aquilo que aprendeu. Eu não estou falando isso para ofender essa pessoa, mas eu percebo, porque durante 20 anos eu fiz parte da congregação cristã no Brasil e eu percebo que ele repete aquilo que ele aprendeu. É claro que ele dá uma ênfase e aparenta até algum tipo de sabedoria e entendimento das coisas de Deus, mas que não tem base bíblica, não tem cunho bíblico, fundamentação bíblica, e que está fora da ortodoxia da igreja durante esses 2000 anos de história. E aí eu quero gravar esse vídeo, eu vou encurtar ele, eu não vou deixar ele muito grande, porque depois eu vou fazer um estudo sobre esse tema, que é sobre o batismo. Ele diz que o batismo, ele acaba enfatizando que o batismo verdadeiro é da congregação cristã no Brasil. É um tal de Carlos alguma coisa. Vou falar o nome da pessoa porque eu não tenho que me esconder. Então eu tenho que combater essa pessoa, eu não tenho nada contra essa pessoa, mas ele é um apologeta da iniquidade, ele, no canal dele, ele faz apologia ao sistema religioso da congregação cristã no Brasil, essa mentira que se chama congregação cristã no Brasil, né? Eu também não estou falando isso para ofender a fé de ninguém, o que eu estou falando é que a instituição, a congregação cristã no Brasil não prega o evangelho bíblico. E esse indivíduo insiste que a congregação cristã no Brasil prega o evangelho bíblico. Só que a base que ele traz para fundamentar as suas teses, elas estão fora daquilo que é primordial dentro do cristianismo e dentro da ortodoxia da igreja. Ele traz alguns temas e assuntos para demonstrar algum tipo de veracidade e seriedade do trabalho dele e da instituição, como se isso servisse para alguma coisa. Exemplo mesmo, a congregação cristã no Brasil não tem pastor, a congregação cristã no Brasil não cobra dízimo, a congregação cristã no Brasil ele traz um monte de coisa, batiza no nome do Senhor Jesus, né? Ele não sabe nem o que é a fórmula batismal, ele confunde as coisas, ele não compreende a essência do Evangelho. Porque para esse indivíduo e para a maioria das pessoas dessa instituição, que eu também fiz parte, a igreja começa quando essa instituição é fundada. Então eles não conhecem a história da igreja. É os apóstolos e eles. Toda a história da igreja acaba sendo abandonada. Eles não entendem que a igreja tem 2000 anos de história. E por eles não compreenderem a história da igreja, eles tropeçam na palavra de Deus. Eles tropeçam na palavra de Deus de diversas formas. E uma das formas que eles tropeçam na palavra de Deus é porque eles não conhecem a história da igreja. E esse indivíduo diz que o batismo verdadeiro tem que falar em nome do Senhor Jesus e te batizo. Não é eu te batizo. Ele não entende de português. Te batizo e eu te batizo é a mesma coisa. O sujeito já está embutido na palavra. Te batizo e eu te batizo é a mesma coisa. Mas você, apologeta da impiedade, você faz
diferença entre te batizo e eu te batizo. Você invalida o batismo, o sacramento de Deus, por causa disso, por não entender o português. Você diz que o batismo não é válido por causa disso, das outras instituições. Você diz que o batismo, o sacramento batismal, ele não tem validade por causa dessa palavra e por causa de falar o nome em nome do Senhor Jesus. Você não entendeu qual é a fórmula batismal. Você está confundindo porque você não está fazendo a exegese certa da passagem de Atos, que foi batizado em nome do Senhor Jesus. É claro que existe o fator histórico. Nós não vivemos, nós não convivemos com os apóstolos. Mas eu gostaria de fazer algumas explanações aqui com relação a um pouco da história da igreja, para você entender que o batismo, na história da igreja, era feito por fusão, por aspersão e por imersão. Dependendo dos lugares frios, conforme o evangelho foi crescendo, o batismo era feito por aspersão, só aspergia a água. Nos lugares secos dos desertos não tem água. Como vai batizar alguém imerso? Não dá. A fórmula batismal é a água e a confissão correta. Pai, Filho, Espírito Santo. O Deus Trino, o Deus que se revelou ao homem no tempo, aos poucos, no seu kairós. A confissão é o que importa. E não só a confissão Pai, Filho, Espírito Santo. É a confissão desse mistério de Deus que é a doutrina da Trindade. E uma das coisas que você falou, apologeta da impiedade, é que o Espírito Santo é um atributo de Deus. Você até confunde o que é atributos de Deus com o próprio Deus. Você fez quase igual aos testemunhos de Jeová. O Espírito Santo é uma força ativa. Porque você não conhece quem é Deus. Por isso que você fala isso. Porque você não conhece Jesus Cristo. O Espírito Santo não é um atributo de Deus. O Espírito Santo é Deus. Não é um Deus separado do único Deus. Ele é Deus em sua totalidade. Mas ele é a terceira pessoa de Deus. Existe um Deus que ele é único em essência, único em natureza. É o único Deus. Único em essência, único em natureza, mas são três pessoas distintas. E você sabe o que os seus ministros fizeram, apologeta da impiedade? Carlos Reinar, alguma coisa, Reinar, não sei pronunciar o seu sobrenome. Sabe o que os seus ministros fizeram? Da frase de Tertuliano de Cartago, uma frase que é a ortodoxia da igreja, principalmente ali no tempo da Reforma Protestante, único Deus e três pessoas distintas, eles tiraram a palavra distinta da confissão.
Eles se tornaram sabelianos, unicistas. E você, apologeta da impiedade? Você defende essa mentira chamada Congregação Cristã no Brasil. Você faz discursos apologéticos. Uma instituição que nega as Sagradas Escrituras e nega as pessoas distintas de Deus. E como você não conhece Deus, você diz que o Espírito Santo é um atributo de Deus. Mas eu lamento lhe informar que você está equivocado. Os atributos de Deus são outros. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é santo, Deus é verdadeiro, é um ser moral. Isso são atributos de Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o único Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, o batismo, ele deve ser feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a confissão da instituição é o que vai prevalecer. Exemplo mesmo, os metodistas e os presbiterianos, igrejas mais tradicionais, eles batizam os seus filhos, as crianças, por causa da doutrina da eleição, a doutrina da aliança, perdão, por causa da doutrina da aliança. Só que quando nós conhecemos a história da igreja, nós percebemos que toda a família era batizado na fé do pai de família. Todos eram batizados. Por aspersão e por imersão, dependendo dos lugares. Agora, quando você me diz que o batismo tem que falar, te batizo, não eu te batizo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você invalida todos os outros batismos, você está dizendo que durante todas as histórias, de todas as épocas, Deus não salvou ninguém. Você conseguiu raciocinar nisso? É isso mesmo que você está afirmando? Eu quero que você faça um vídeo refutando o que eu estou falando, com base bíblica, histórica. Você vai pegar materiais históricos e você vai ter que demonstrar que o batismo era feito da forma que você está falando. Porque você defende uma religião, apologeta da impiedade. Você não defende Cristo, você acha que você está defendendo uma causa nobre. Você está defendendo suas convicções religiosas. Outro vídeo eu vi você combatendo uma pessoa, por que tanto ódio da congregação? E aí você chega em um dado momento, no início, logo do vídeo, você diz que tem até uns irmãos sérios que combatem a congregação, alguns erros de lá, que ela não crê, ela nega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada com a palavra de Deus, mas você crê na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você faz apologia ao sistema religioso, no mesmo vídeo. Como você pode fazer apologia ao sistema religioso que nega a palavra de Deus? Você auto se contradiz, você não está entendendo? É só ter um pouco de senso, é só ter um pouco de raciocínio lógico, que percebe a sua contradição. Mas por que você faz isso? Porque você não está afirmado nas verdades bíblicas. Porque você não sabe o que ensina, o que fala. Você simplesmente repete o que você aprendeu por tradição. Porque você não sabe o que é a ortodoxia da igreja. Porque você não conhece as verdades de Deus. Por isso que você fala essas coisas. Agora, para concluir esse vídeo, eu quero lhe dizer
que a partir do momento, quais são o batismo que não são válidos? Eu vou dizer alguns batismos que não são válidos, de algumas instituições, tá? O batismo dos mormons não é válido. Não é válido porque não tem a confissão verdadeira. O batismo dos testemunhos de Jeová também não é válido, porque Cristo é uma criatura, para eles também não é válido. E o Espírito Santo é uma força ativa. E para você o Espírito Santo é um atributo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. A terceira pessoa da Trindade. O batismo dos adventistas. E agora, a partir do Inário 5, aí agora eu gostaria de enfatizar você, irmãos, pessoas que se batizaram na congregação cristã no Brasil, a partir do Inário 5, o seu batismo não é válido. Por que o seu batismo não é válido? Qual é o motivo? Porque eles agora falam, eu te batizo, eles não falam, te batizo. Ou porque eles deixaram falar em nome do Senhor Jesus, e aí por isso não está mais validando o seu batismo, que nem o apologeta da impiedade explica. Não. O seu batismo não é válido, porque a confissão de fé agora é sabeliana. Aí você precisa entender o que é sabelianismo. Viu a apologeta da impiedade? Você pega o Inário 5, tá? Você vai lá no segundo ponto de doutrina, e aí você pega o Inário 4. Já que você faz apologia ao sistema religioso, você pega os dois inários, e aí você vai ver a palavra distintas que foi tirada do Inário 5. E aí você vai lá no Wikipédia, que é a sua fonte de conhecimento, é a Wikipédia, são fontes rasas, é o que você ouve no YouTube, né? Então, usa essas ferramentas, mas usa de forma mais categórica, mais aprofundada. Procura irmãos que têm conhecimento, pelo menos eruditos, de responsabilidade, de peso. Faz pelo menos isso. Então, a partir do Inário 5 foi tirada a palavra distinta. Eles se tornaram unicistas. Aí você, apologeta da impiedade, vai pesquisar o que é unicismo, tá? Então, unicismo é aquela doutrina sabeliana modalista que diz que Deus é único e não é trino. E que Deus toma modos. Isso é uma forma sigilosa de negar as pessoas distintas de Deus. Essa heresia foi combatida lá atrás por Tertuliano de Cartago, pela igreja primitiva. E os seus ministros, ou apologeta da impiedade, trouxe de volta a heresia sabeliana. E você defende. Você defende a mentira dos seus ministros. A heresia sabeliana, modalista. Você não conhece a história da igreja. A igreja para você começou em 1910. Por isso você fala asneira. Por isso que você fala baboseira. E você acha que tá abafando. Você acha que tá... Você não tá abafando não, meu. Você não tá abafando. Vai lá agora. Vai lá, vê lá. Aí você volta aqui e refuta. Vai lá pesquisar o que é sabelianismo. Vai. Aí vem aqui refutar. Então, todo batismo, todas as pessoas que se batizaram na congregação cristã no Brasil, a partir da confissão de fé do Inário 5, não é válido. Você tem que se rebatizar. Todas as pessoas, todos os irmãos, preste muita atenção agora, muita atenção. Todos os irmãos que se batizaram a partir da confissão do Inário 5 não é válido.
porque a congregação cristã no Brasil se tornou sabeliana, unicista. Ela nega as pessoas distintas de Deus. Ela tirou a palavra distinta da confissão de fé. Agora você pega o Inário 4, o Inário 5, segundo ponto de doutrina, vai lá na palavra distinta do Inário 4 e no Inário 5 você vai ver que foi tirado. Isso é uma forma sigilosa de negar o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquela famosa palavra de Tertuliano de Cartago que explica o mistério de Deus. O único Deus e três pessoas distintas. Eles tiraram a palavra distintas para negar essa fórmula de Deus que explica o mistério desse Deus Trino. Viu, apologeta da impiedade? Agora você vai e refuta o que eu estou falando, porque eu quero voltar aqui, eu vou pegar a base bíblica, histórica e passar para a Irmandade e desmascarar as suas mentiras. Entendeu? Agora tem a base bíblica. Não é o que os seus ministros decidem em quatro paredes lá, o seu grupinho religioso. Não é o que o seu grupinho religioso define. É o que a Bíblia fala, é o que a ortodoxia da igreja. Christe homoousios com o Pai. Tá bom? E para todos, graça e paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.